contista, compositor, músico e professor de literatura, Jô Saulo. Meu contato como leitor se dá ainda criança, né, com os quadrinhos, HQs e tal. Eu acho que é o primeiro contato de toda criança, né, porque as imagens e os textos vão ajudar no imaginário infantil. E isso faz com que as crianças se apaixonem então, por esse estilo de literatura, por esse estilo de arte e se entreguem aos gibis de várias maneiras. Só que a gente vai amadurecendo e a partir do momento que a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo também a nossa literatura e conhecendo os novos gêneros, né? E aí eu fui conhecendo a poesia, conhecendo a prosa, nomes renomados da literatura brasileira e mundial. Mas, artisticamente, meu primeiro contato foi com a música. É a partir da música que eu vou começar a escrever, né? Eu comecei aí tocando contrabaixo, ainda no início da adolescência, lá com 11, 12 anos, e essa paixão pela música vai me fazer ter vontade de escrever minhas próprias canções. Acho que é natural de todo artista, de todo músico, querer produzir aquilo que é seu, né? Fazer com que as pessoas sintam aquilo que você está sentindo no momento. Então eu começo a escrever as canções e tentar compor aí ainda de forma rústica, sem muita técnica, sem muito conhecimento. Mas, cada vez mais, vou me apaixonando pela literatura. E, por fim, acabei me apaixonando de vez pela poesia. E começo a tentar versificar a minha poética, né? Trazer a poesia aí para o papel, aquilo que eu estou sentindo em formas de versos poéticos. E aí, só que aí eu começava a utilizar características, regras, formas estruturais que eram utilizadas na música. E com o tempo eu comecei a perceber que a poesia, apesar de ser em versos também, de ter musicalidade, ela não é a mesma estrutura de uma canção. Ela tem suas próprias regras, suas próprias formas, né? São artes distintas, apesar de estarem próximas, elas se diferenciam por cada um ter um elemento essencial. Isso me fez querer conhecer os grandes nomes, os grandes clássicos, como Camões, o Shakespeare, e ver a forma que eles produziam a sua arte. E aí eu fui conhecer a metrificação, as rimas, toda a estruturação formal que uma poesia clássica deveria ter. Então conheci o soneto, a ode, e comecei a reproduzir esse estilo formalista de poesia. Com o passar do tempo, eu vou crescendo, conhecendo novos autores, de novas escolas literárias, e aí eu conheço o ultrarromantismo e o simbolismo. Escolas pela qual me apaixonei e sou apaixonado até hoje. Escolas a qual que tem uma influência muito grande na minha poética, desde que eu cheguei a conhecê-las, né? Aquele intimismo, o eu, o existencialismo, aquela relação do homem, o sentimento de inadequação, são coisas muito presentes dentro da minha poesia. E permanecem até hoje, apesar de já fazerem aí um certo tempo que elas entraram na minha escrita. Com o passar do tempo, eu conheci a antropofagia. E a antropofagia mudou minha forma de pensar, me fez perceber que a poesia não é apenas estrutura. Claro que a poesia clássica tem seu valor e sempre vai ter seu valor. Porém, a antropofagia me mostrou que devemos aprender sobre tudo, devemos consumir sobre tudo, mas na hora de produzir, devemos produzir algo original, algo próprio, algo extremamente pessoal, mas não apenas naquilo que se está dizendo, e sim também na forma de construir. E a partir da antropofagia, eu começo a experimentar as minhas próprias formas de dizer poesia. Não mais estruturação, e sim liberdade, né? E aí eu conheço poemas pílulas do Oswald de Andrade, do Mário de Andrade, a poesia telegrama, aquela coisa mais direta, com um teor de ironia, de sarcasmo, né? Aqueles finais inesperados, quebrando a expectativa do leitor. E tudo isso começa a influenciar muito forte. E, posteriormente, graças a esses estudos aí com a experimentação artística, eu conheço a literatura marginal. E a literatura marginal do Paulo Leminski, Torquato Neto, Cacaso, Chacal, vai mudar a minha forma de pensar enquanto ao próprio eu. Ele vai me mostrar que sim, os simbolistas, os ultrarromânticos, os existencialistas estão certos em sentir e expor esse eu, mas que esse eu também pode ser influenciado pelo mundo. E eu começo a mesclar essa relação do eu, do existencial, daquilo que está dentro do meu próprio egocentrismo, com a relação do mundo, com o que o mundo me causa, com a condição de eu estar nesse existencialismo por causa do próprio mundo.
o signo do não, como dizia Carlos Drummond de Andrade, né? E eu começo a juntar tudo isso aí. Essas minhas experimentações, essas minhas construções, algumas vezes inovações, outras nem tanto, vão me fazer ser convidados para participar de algumas antologias a nível nacional. Claro, além das níveis estaduais, né? Então eu vou participar de algumas antologias com grandes nomes da literatura, inclusive com o do Arnaldo Antunes, o Glauco Matoso, o Gregório do Vivier, entre outros nomes aí. Antologias que vão me ensinar muito, exatamente pelo contato, mesmo que de forma indireta, com esses grandes autores, né? Que já me influenciavam de certa forma, de outras maneiras, com as suas obras, com as suas histórias, com as suas produções. Beleza? Dentro dos contos, a minha história já muda um pouco. Ela já vai aí ser um pouco mais depois daí já do fim da adolescência. Mas os contos me levaram para um caminho diferente. Enquanto na poesia eu tento mostrar esse meu eu, né? Dentro da prosa eu tento mostrar essa sociedade. Mas como essa sociedade influencia, como essa sociedade mexe com o homem dentro, com o homem que está dentro dela. Então os contos me têm um cunho muito mais social. Os contos fazem com que eu olhe mais para o mundo e menos para o eu. Claro que o eu aí vai aparecer muito forte, porque eu tenho influências muito grandes da Lídia Fagundes Telles, por exemplo. Então esse eu ele vai estar muito presente, né? O Ernest Hemingway vai me influenciar bastante em algumas técnicas aí com a teoria do iceberg, né? A relação do não dito, fazer o leitor imaginar ou procurar saber uma história dentro da outra. O realismo, o pré-realismo do Balzac, o realismo machadiano, tudo isso vai influenciar-me dentro dos contos e isso vai fazer com que os contos façam parte exatamente desse cunho social dentro da minha literatura. Eu tenho lançado um livro de haikais, né? Como eu falei, eu tinha uma influência, sofro uma influência muito grande dos poemas pílulas do Oswald de Andrade. E isso vai fazer com que eu invista e seja influenciado diretamente por esse pensamento da poesia mais direta, dessa poesia de fazer o leitor imaginar. E graças à influência do Milor Fernandes, eu trago essa quebra de haikai. Não mais a metrificação, e sim a relação do abrasileiramento, como já tinha trazido lá na primeira geração modernista, com a antropofagia, que tinha me ensinado muito isso aí. O meu livro, Qualquer Curva que Me Leve Sem a Sua Linha Reta, é um livro voltado exatamente para a briga do eu com o mundo e a ironia de se estar dentro de um mundo que o faz sofrer ou pensar, e a ironia do mundo que é sofrido por esse eu, que muitas vezes não liga e não faz com que ele não perceba a existência desse ser. Além disso, dentro do conto, eu recebi menção honrosa pelo estado de Alagoas do meu conto Estatística, que fala exatamente dessa relação social, do homem que vai fazer a sua função e acaba trazendo uma estatística para dentro da sociedade. Tá? Esse aqui é o Jô Saulo e eu deixo um grande abraço e um beijo no coração de todos. Nos encontramos nas letras da vida por aí.